Êxodo, capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino, tecido e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as fará de obra esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados. E todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se lançaram, uma à outra, e a outras 5 cortinas se enlaçarão a uma outra. E fará lançada de azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também fará na porta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas fará numa cortina, e outra 50 laçadas fará na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As lançadas estarão travadas uma com outra. Fará também 50 colchetes de ouro e juntará com este colchete as cortinas, uma com outra, e será um tabernáculo. Para também cortina de pelo de cabra, por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas os fará. E o comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados. E estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntará 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e a outra 50 lançadas na borda da sua outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterá os colchetes nas lançadas, e assim juntará a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar da cortina da tenda é a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um covado de uma banda e outro covado da outra, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá os sobejos ao lado do tabernáculo, de uma doutra banda, para cobri-lo. Fará também a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tintas de vermelho, e outra cobertura de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Fará também as tábuas para o tabernáculo, de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será 1 covado e meio. 2 coceiras terão cada tábua travada, uma com a outra. Assim fará com todos os tábuas do tabernáculo. E fará as tábuas para o tabernáculo, assim, 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Fará também 40 bases de prata, debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 conceiras, e 2 bases
debaixo dourada, tábua para as suas 2 cozeiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua, e todo o tabernáculo para o ocidente fará 6 tábuas. Fará também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo ajuntarão, e também em cima dele ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábua para os 2 cantos. Assim serão os 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Fará também 5 barras de madeira de cetim para as duas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para o tabernáculo do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio do tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirá de ouro as tábuas, e fará de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras de cobrirá de ouro. Então levantará o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte, o véu do tabernáculo. Depois fará um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim coberta de ouro. Seu cochete serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes, e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a cobertura do propósitário sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Fará também parte à porta da tenda, uma coberta de azul, púrpura e carmesim, de linho fino, torcido, de obra de bordado. E fará para esta cobertura 5 colunas de madeira de cetim, e a coberturas de ouro. Seus cochetes serão de ouro, e falheiras de fundição, 5 bases de cobre. Êxodo, capítulo 27. O altar do holocausto. Fará também o altar de madeira de cetim. 5 covados será o comprimento, e 5 covados a largura será quadrado o altar, e 3 covados a sua altura. E fará as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e cobrirá de cobre. Falhei também as suas cadeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pá, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros
todos os seus vasos fará de cobre. Fareis também crivos de cobre, e em conforma de rede fará a esta rede 4 argolas de metal ao seu 4 cantos, e porás dentro do cerco do altar, para baixo de madeira, que as redes cheguem até o meio do altar. Fará também varas para o altar, varas de madeira de cetim, e os cobrirá de cobre, e varas se meterão nas argolas, de maneira de que varas estejam de ambos ao lado do altar, quando for levado. Oco de tábua o fará, como se te mostrou no monte, assim o farão. O pátio do tabernáculo. Fará também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortina de linho finos, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 covados. Também as suas vindas coluna e as suas vindas base serão de cobre, e as cochetes das colunas e as suas faixas serão prata. Assim também do lado do norte as cortinas na largura serão de 100 covados de comprimento, e as suas vindas colunas e as suas vindas bases serão de cobre. Os cochetes das suas colunas e as suas faixas serão de prata, e na sua largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortina de 50 covados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, semelhantemente à largura do pátio, do lado do oriental. Para o levante será de 50 covados, de maneira que haja 15 covados de cortina de um lado, e suas colunas 3, ou as suas bases 3, e 15 covados de cortina e outro lado em suas colunas, 3 em suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cobertura de 20 covados, de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino, e torcido, de obra de bordado, e as suas colunas 4, e as suas bases 4, e todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata, e os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 covados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 covados de linho fino, torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pela sua geração aos filhos de Israel. Capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Depois tu farás chegar a ti
teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, e a saber, Arão, Nabade e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E fará vestido santo a Arão e teu irmão, para a glória e ordenamento. Falará também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito da sabedoria, que façam vestido a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. E este, pois, são os vestes de que farão: um peitoral, um efode e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e 5 farão, pois, vestido santo Arão, teus irmãos e seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura, e o carmesim e o linho fino, e farão efode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, tecido de obra esmeralda. E terá 2 obreiras, que se unam as suas 2 pontas, e assim se unirá. E 5 de obra esmeralda do seu ofende, que estará sobre ele, será da sua mesma obra de ouro, de azul e de púrpura e carmesim e de linho fino tocido. E tomará 2 pedras sacerdócia, lavrará nela o nome dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e o outro 6 nomes na outra pedra, segundo a sua geração, conforme a obra do lapidário, como o lavou de selos, lavrarás estas 2 pedras, com o nome dos filhos de Israel, esgatadas ao redor em ouro fará, e porá as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará o seu nome sobre ambos o seu ombro, para memória diante do Senhor. Fará também engates de ouro e 2 cadeizinhas de ouro puro, de igual medidas de obra de fieira. As fará. As cadeiazinhas de fieira porás nos engates. Fará também peitoral do juízo, de obra esmeralda conforme a obra do efode. O fará de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido fará. 4 dobras será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e encherá de pedras, se engaste com 4 ordenas de pedra e ordem de uma sardia, de uma topázia e de um carbunclo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de uma jacinto, de uma agata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um
turquesa e de uma sacerdônia e de um jaspe, engastada em ouro, serão nos seus engastes, e serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome para os 12 tribos. Também fará para o peitoral cadeiazinhas de igual medida de obra de tranças de ouro puro. Também fará para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis na extremidade do peitoral. Então meterás as tuas cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeias asinhas de fieira meterá nos 2 engates, e as porá nas obreiras de Ofede, na frente dele. Fará também 2 anéis de ouro, e os porá nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao efode por dentro. Fará também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 obreiras do efode, abaixo, na sua frente dele, perto da sua juntura, sobre 5 de obras, esmeralda e efode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, os anéis do efode, por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre os 5 de obra esmeralda do efode, e nunca se separará o peitoral do efode. Assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral dos juízos sobre o seu coração quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tuimim. Também porás no peito do juiz Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, tão quanto entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos seus filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também fará o manto do efode todo de azul, e a colar na cabeça estará no meio dele, e este colar terá uma borda de obra e tecido ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa, e na sua borda fará romãs de azul e púrpura de carmesim ao redor das suas bordas, companhias de ouro ao meio dela ao redor, uma companhia de ouro e um romã, outra companhia de ouro e outro romã haverá nas bordas do manto ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também fará uma lâmina de ouro puro, e nela gravará a maneira de gravuras do selo, santidade ao Senhor, e etalás com um cordão azul, de maneira que esteja na mitra
sobre a frente da mitra estará. Estará sobre o testa de Arão, para que Arão leve iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, estará continuamente na sua terra, para quem tem aceitação e perante o Senhor. E também fará túnica de linho fino, também fará uma mistra de linho fino, mas os 5 fará de obra de bordado. Também fará túnica aos filhos de Arão, falai-lhes cintos. Também lhe farás tiaras para a glória e ornamentos, e vestirá com ele a Arão teu irmão e também seus filhos, e os ungirá, e consagrará e santificará, para que me administre o sacerdote. Fazer-lhe também canções de linhos para cobrirem a carne nuas. Serão 2 lombos até as coxas, e estarão sobre Arão, sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, e quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Muito obrigada por vocês ouvir a palavra de Deus até o final. Inscreva no meu canal Revestida em Cristo para chegar mais vídeo para vocês. Fique com Deus e até a próxima.